Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e hoje a gente está voltando aqui com mais um Numismática em Foco. E hoje a gente vai trazer algumas moedinhas, não estou trazendo muitas, mas algumas moedas que são muito colecionáveis, tanto no Brasil quanto no mundo, que são as moedas dos estados alemães. Então assim, os estados alemães, ou as moedas da Alemanha, de certa forma causa assim, sempre um fascínio, né, nos colecionadores. Então, a gente sempre vê, porque a Alemanha eram estados, né, vários estados que num determinado momento se juntaram e criaram a Alemanha como um todo, como a gente conhece hoje. Então, esses estados eram independentes, produziam suas próprias moedas. Então, em termos de numismática, foi muito rico o período dos estados alemães, porque você tem ali moedas de diferentes tipos, diferentes bandeiras, diferentes brasões, diferentes escudos, diferentes materiais, né? Então, a Alemanha produz moedas há muitos séculos. Aí entra no período, aí tem a DDR, depois tem o Reich, depois tem a República de Weimar. Então, assim, tem várias coisas que você abrange com uma coleção da Alemanha. Então, os estados alemães já é muito grande você fazer uma coleção dos estados alemães, mas é uma coleção muito interessante. Eu vou mostrar aqui algumas moedinhas para vocês. Lembrando que todas essas moedas aqui são moedas que ainda não estão catalogadas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, aí, ó. Então, aqui são 3 moedinhas, né, dos estados alemães, que a gente está mostrando aqui, ó. Então, são moedas que são bem legais de se colecionar. Essas aqui são de bronze. Então, estou mostrando aqui para vocês, aí eu vou também mostrar umas outras moedas, tá? Por exemplo, eu também gosto muito dessas moedas assim, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma moeda de 1828, e essa moeda aqui é da Sardenha, é da Itália, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Sardenha. Então, eu gosto muito de moedas do século XIX, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é da rainha, né, a efígie da rainha, uma moeda da Grã-Bretanha, um shilling de 1865. Isso aqui já é uma moeda da Alemanha. Então também é uma possibilidade de coleção, você colecionar moedas do período, né, dos séculos, por exemplo. Eu gosto de colecionar moedas do século 17, 18, 19. Então aqui são algumas moedas do século 19, ó. São... Mais especificamente, essa coleçãozinha aqui que eu comprei, elas são mais específicas da Holanda, né, das Índias holandesas, da Companhia das Índias, mas tudo do século XVIII. Essa daqui, se eu não me engano, é século... Não, essa aqui são século XIX. Essa aqui também é uma moedinha de prata de 1893. Aí já entra nesse grupo aqui, que é o grupo das moedas de prata do século XIX. Essas aqui são as mais... metal diferenciado, né? São cobres e bronzes. Essa daqui já é uma moeda espanhola, mas é um pouco mais antiga. Aí essa aqui já não entra nessa coleção. Então a gente está vendo as possibilidades aí da gente criar vários tipos de coleção. Ó, a gente tem aqui 1790. Então aqui a gente pode começar uma coleção do século XVIII. Aqui a gente já pode colocar algumas pecinhas aqui na nossa coleção do século... Opa, desculpa, como vocês não estão vendo. É porque tá fora de foco. Então, ó, então vamos lá. Então, moedas daqui das Índias holandesas, né, do período do século XVIII. Aí aqui já é um tipo de coleção que vocês podem definir de fazer. Tem essas aqui que são moedas do século XVIII, mas são moedas de prata. Aí aqui, ó, nesse lotezinho aqui que eu comprei, aqui já posso começar a coleção também do século XVIII, né, século XIX.
século XIX, aqui é século XIX, moedas de bronze e cobre. É um tipo de coleção que você pode fazer. Aqui, moedas de prata, do século XIX. Nesse lote aqui, que são moedas de bronze e cobre, a gente tem 1790. Aqui a gente já pode começar uma coleção do século XVIII. Aqui a gente já pode separar e acrescentar aqui. Então, isso é um tipo de coleção. Ou também a gente pode fazer aqui uma coleção de moedas da Holanda, né? Aqui a gente pode fazer uma coleção das moedas dos estados alemães. Então, o que eu quero mostrar para vocês, a gama de probabilidades de você colecionar, como é grande esse universo, como de certa forma, para nós como meros mortais, chega a ser até, falando chulamente, né, chega a ser infinito. Porque são 700, 800 países, contando com sultanatos, os estados, os países extintos, os países não reconhecidos. Então são 700 a 800 países. Aí você tem variações de séculos, aí, antes de Cristo, depois de Cristo, século I, século II, impérios, vamos fazer de sultanatos, vamos fazer de metal, vamos fazer por tipos de moeda, como eu quero colecionar só moedas que têm animais, quero colecionar moedas que só tenha esportes, quero colecionar moedas que só sejam de prata, não importa, quero colecionar moedas que sejam bonitas ou que tenha pelo menos um padrão dali para cima, ou simplesmente eu quero uma moedinha de cada, igual aqui, ó, que são moedinhas mais comuns que a gente tem aí, ó, mais moedinha do Japão, uma moedinha de Portugal, né, do século. Essa aqui isso aqui já é século XX. Aí, ó, países do Oriente Médio. Aí aqui já temos Angola, países africanos. Aí então, assim, você tem uma gama muito grandiosa. Ó, essa moeda aqui é muito interessante, hein? Isso aqui não é uma moeda que todo mundo vê normalmente. Você vê que a gente vai mexendo assim nas coisas, vai achando uma. Essa aqui é uma moedinha de Madagascar, ocupação francesa, ó, bem interessante, uma moedinha difícil de arrumar, tá? 1943. Aí aqui a gente já tem, isso aqui eu vi também na internet, no Facebook, eu até falei com a pessoa, né, falei com ele direitinho, para ele corrigir lá, porque o franco CFA, que é essa moedinha aqui, ele colocou lá que era uma moeda fantasia, só que não é uma moeda fantasia. Ela é uma moeda que ela foi feita para circular nos países africanos que foram colônias, né? Então é uma unificação de uma moeda comum. Então ela tem valor lá, ela não é uma moeda, como a gente fala, moeda fantasia. Moeda fantasia é uma moeda que você cria e ela não tem valor. E o franco CFA tem valor, é emitido por uma instituição financeira credenciada, então ele tem valor, tá? Então assim, a gente sempre que também quando vê alguma coisinha que está publicado e a gente pode ajudar, a gente vai lá na pessoa, né, humildemente, né, a gente coloca lá um artigozinho para a pessoa ler e entender, e ela vai lá e se achar legal ela corrige, senão ela deixa errado também, também não interfere em nada na vida da gente. Mas a gente sempre tenta fazer isso, né? Nossa função aqui, que eu gosto muito, é isso. Eu gosto muito de mexer com moedas, então isso é coisa que eu faço com muita alegria, né? Não visando só a questão de dinheiro, de vender, não. Claro que vender faz parte, eu preciso de vender, nossa loja, como eu falei, precisa de vender, mas nem tudo é só venda, né? Tudo, às vezes também a gente tem que se doar um pouco, a gente tem que trazer pessoas interessantes para o nosso meio, pessoas que queiram aprender, porque hoje está muito difícil, porque as pessoas só querem saber quanto vale. E isso é muito chato para uma pessoa que gosta de moedas, né? Às vezes você posta uma moeda bem difícil, né? Assim, para a pessoa dar uma curtida, não sei o quê.
Aí os 50 primeiros comentários é: vale quanto? Eu tenho uma dessa. Eu quero vender. Quanto é que vale? Poxa, isso chega a ser chato. Porque às vezes a gente posta uma peça da nossa coleção para a pessoa ver, uma coisa legal. Aí só a pergunta que fica no ar é só isso, como se tudo na vida girasse em torno de eu querer vender ou comprar. Não. Às vezes eu faço vídeo aqui é só para passar conhecimento, para mostrar minhas peças, para incentivar outras pessoas a começarem a colecionar, né? Claro que eu acho que é válido, mas se o seu intuito é só vender, e às vezes, como eu falei, é muito simples, poxa, compra um catálogo, vamos comprar um catálogo, se você tem muitas moedas e sua intenção é só vender, compra um catálogo, usa um padrão coerente, né? Sabendo que nem tudo é raro, você coloca um preço médio lá, primeira coluna, e venda as suas moedas, né? Claro que uma pergunta ou outra, uma dica ou outra, você faz muito de bom grado, mas você ficar sempre, por exemplo, igual no meu WhatsApp, eu só recebo ultimamente o WhatsApp com moedas do real e a pessoa perguntando quanto que vale. É moeda de troco mesmo. Você vê que o cara meteu a mão no bolso, tirou aquela meia dúzia de moeda, tirou uma foto e liga pra gente perguntando quanto vale. Isso quando não é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, né? Então, assim, o meu foco não é falar preço. O meu foco aqui é despertar em cada pessoa que assiste, que é inscrito no nosso canal, é despertar o interesse pelo colecionismo. Não importa se vai ser um colecionismo de moedas, ou se vai ser um colecionismo de cédulas, de medalha, ou às vezes de brinquedo. Eu também gosto muito de brinquedo, né? Itens da Marvel, eu adoro esse tipo de coisa. Brinquedos de lata, eu também adoro esse tipo de coisa, eu gosto muito. Então, assim, a intenção nossa é despertar isso, né? Fazer com que você crie um hobby, que você se dedique a alguma coisa para você se distrair do dia a dia, daquele ranço que fica ali, às vezes um dia mal, um dia que não começou bem, que não terminou bem, mas que aí você chega em casa, você senta, tira suas moedas, aí começa a olhar aquilo ali, aí os seus problemas começam a desaparecer, pelo menos naquele momento que você está ali mexendo, entendeu? Então é uma terapia isso. Então, o colecionismo é legal porque, vou dar um exemplo aqui da minha loja. Dia de sábado, a gente tem um movimento muito bom, né? E dia de sábado, antes da pandemia, agora a gente nem abre mais aos sábados. A gente, poxa, tomava um café, tinha cliente que vai lá para tomar um cafezinho, eu sou barista, então eu gosto de preparar uns cafezinhos, então a gente fazia uns cafezinhos, tomava um café, conversava sobre vários assuntos. Assim, nunca o foco era só venda, né? Tem a parte de conversar, eu consegui uma moeda legal, olha isso aqui, eu tô com dúvida nisso aqui. Então, essa junção, né? Esse social que a coleção nos proporciona, às vezes um bate-papo, às vezes a pessoa tá meio assim, meio mal, aí fala assim, pô, eu vou ali na Colecione, vou trocar uma ideia, tal, sem comprar nada, só mesmo para conversar, porque isso é importante. Eu não sou uma loja de shopping que eu fico ali igual um soldado na frente esperando passar uma pessoa para eu agarrar no pescoço, levar ele para dentro da loja para me vender uma moeda. Não. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. A gente tem um convívio social, a gente conversa com pessoas. Então a coleção é isso, é troca de experiência. E nem sempre a experiência vai ser voltada para a numismática. Às vezes é uma experiência de vida, às vezes o cara quer contar alguma coisa, quer conversar alguma coisa, e isso é legal. A gente está ali para trocar experiências, né? A nossa loja é bem acalorada, minha esposa, minha filha, eu, então, as minhas funcionárias. Então, assim, a gente está ali como um consultor mesmo, mas a gente tem amigos que frequentam a nossa loja. Então, é isso que a gente sente falta hoje, nesse período, né, difícil, né, de pandemia, porque a gente um abraço, um aperto de mão, um cafezinho que a gente toma aqui, um lanchinho que a gente fazia nos sábados para quem chegava mais cedo, a gente já de vez em quando fazia uns café da manhã lá bem legal. Então, assim, isso foi tirado da gente assim bruscamente com essa pandemia, mas a gente vai voltar.
E esses vídeos aqui estão sendo legais aí para mim mesmo, né? Assim, que a gente acaba, como eu falei nos vídeos anteriores, a gente acaba ficando muito solitário, sem ter o que fazer, e às vezes a gente começa a pensar coisas erradas. Então, às vezes a gente tendo um foco, vendo um videozinho aqui, aí entra no canal de outra pessoa, vê outro vídeo interessante, aí vai navegando, entra num fórum de numismática, aí entra naquele Connect, entra naqueles sites que você consegue ver N coisas de moedas, aí começa a pesquisar moedas de outros países, aí você acaba tendo o que fazer, né? Isso é muito interessante, principalmente nesse momento agora que a gente está passando, que eu acho que está sendo difícil para 100% das pessoas. Eu acho que eu não creio que esteja alguém que esteja passando bem com essa situação, né? Tem empresas, e claro, que estão crescendo, que estão vendendo muito nesse período, são empresas da farmacêutica que mexem com produtos de saúde, mas eu creio que isso abalou, não vou botar 100%, mas 99,99% das pessoas foram afetadas de forma negativa, perderam emprego, estão em casa trabalhando em home office, sem poder sair, está muito limitado as coisas, às vezes você vai num restaurante, mas aí fica com medo de comer, de pedir a comida, então tá difícil. Então acho que essas válvulas de escape que a gente tem, de trocar uma ideia, de poder assistir um vídeo, de poder conversar, de poder parar ali na timeline da pessoa, escrever um comentário, isso é legal, porque isso vai fazendo com que o nosso dia comece a se completar, né? Comece a fazer pequenas coisinhas, mas que comece a dar um sentido no nosso dia a dia, né? Nesse momento agora. Espero que em breve todos nós possamos nos encontrar pessoalmente aí nas lojas, nos eventos, nos encontros, numa conversa informal, mas por enquanto a forma que a gente tem de conversar é assim, por aqui, né, através de uma telinha de celular, mas é assim. Pessoal, vamos ficar por aqui. Agradeço imensamente aos nossos inscritos. Não esquece de deixar o seu like, de deixar os seus comentários, que é muito importante pra gente. E até um próximo vídeo. Até mais.